Graça e paz, irmãos e irmãs, por estarmos na casa do Deus vivo, para cultuar o seu santo nome nessa casa que Ele erigiu para a sua honra e glória. Eu convido a você a abrir sua Bíblia, lá em Neemias, Antigo Testamento. Quem tem a Bíblia como cantar, que nem a minha, página 511. Fica depois de Esdras e antes do Apocalipse. Mas 511 fica fácil, né? Para quem tem a Bíblia cantar, fica pertinho de Esdras. São vizinhos, são contemporâneos, Esdras e Neemias. Em algumas literaturas, especialmente a Vulgata, que é a escritura em latim, nós temos primeiro e segundo Esdras, no caso aqui Esdras e Neemias. Leremos o primeiro capítulo, é um capítulo curtinho, apenas 11 versos, mas de muita significação histórica e experiência do povo de Deus com o nosso Senhor. Neemias, capítulo 1, vou ler aqui mais mesmo sentados, com reverência, para ouvirmos a voz do Senhor, que tem para nós hoje ao nosso coração, para a nossa edificação. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Oremos. Pai querido, nós te louvamos por esse momento oportuno que o Senhor nos congregou na tua casa de oração, para que meditarmos na tua palavra, bendita palavra, poderosa palavra, e que o Senhor nos toque o coração, alimente o nosso espírito, para que possamos ser convertidos à tua vontade. Nos alimenta, nos fale, no nome santo de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.
um texto bastante conhecido. E quando nós pensamos em nossa fé e fé reformada, em outubro nós celebramos a reforma, nós estamos aqui celebrando um pouquinho onde celebramos o dia do presbiterianismo no Brasil. Então a gente começa a pensar em algumas coisas importantes, aquilo que a palavra, só a Escritura, ela faz ferver o nosso coração, aquilo que Deus tem a nos falar, aquilo que revela a presença de Deus, é a sua palavra. E nessa palavra de hoje, que é uma oração, você viu aqui, 90% do texto que lemos é a oração do servo de Deus, de Neemias, o copeiro do rei, enquanto o povo estava em exílio. Uma oração. E nessa oração, eu estava lendo aqui essa oração, relendo, a gente fica pensando, é uma oração, é um modelo de oração. Nós precisamos entender que precisamos aprender a orar. E nada melhor do que a gente começar a analisar as orações dos servos de Deus. Nós temos várias. Temos até a que Jesus nos deixa como modelo de oração. Né? Aliás, uma oração difícil de nós fazermos com plena consciência. É fácil nós repetirmos, como um papagaio repete as coisas, mas sem inteligência. Mas nós, seres humanos, temos a inteligência, temos que orar e sabendo que nós estamos falando com Deus. Quando oramos, nós encontramos Deus. Presta atenção nisso. Quando nós oramos, nós encontramos Deus. É um momento de encontrar Deus e sua vontade. É quando abrimos não só nossos lábios, mas essencialmente o nosso coração. O que desenvolvemos em nossa conversa diz do que temos em nosso coração. Lá em Mateus 12:34 nós temos: a boca fala do que o coração está cheio. Então, na nossa oração, nós desenvolvemos os nossos pensamentos, aquilo que está no nosso íntimo, no nosso coração. E quando a palavra de Deus fala o coração, não é só o nosso coração que bate aqui, manda sangue e oxigênio para todo o corpo, mas é o nosso interior, é o nosso sistema nervoso, a nossa cognição, nossos pensamentos, é o nosso centro da vida. Então, o que a boca fala é aquilo que nós temos dentro de nós, é aquilo que nós temos colocado dentro de nós. Por que então nós não colocarmos dentro do nosso coração orações belas como essa aqui, de humildade, uma oração em que um servo de Deus fica sabendo de um parecer sobre a situação do seu povo, na sua terra. Ele está exilado. E ele fica sabendo que o povo lá na província que tinham ficado, nem todos foram levados cativos para a Babilônia. E quem ficou lá na província estavam em grande miséria e desprezo. Verso 3. Grande miséria e desprezo. E para piorar tudo, os muros de Jerusalém estavam derrubados. A porta principal queimada. Ou seja, todo o símbolo de grandeza da fé, de comunhão do povo de Deus com o seu Deus, com o nosso Deus, estavam derribados, segundo a palavra aqui. Estavam caídos. E aqui na oração do seu servo, ele aqui ficou muito triste, né? E ele lamentei por alguns dias, não foi por algumas horas. Aqui nós podemos entender como nós somos pequenos. Né? Nós ficamos tristes. Essa semana perdemos mais um irmão querido, Diácono Samuel. Já consigo a igreja estar orando pela família, porque não é fácil. Está até conversando com a presbítera Sônia, que parece que ele vai entrar ali. Né? Que o jeitão dele, brincalhão, tal, muito alegre, jovem. Fizemos o funeral dele assim, mas parece que ele está vivo ainda. Está no nosso coração, nossa mente, está vivo e vivo eternamente. Essa
é a nossa palavra de Deus, que é aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá para sempre. Promessa. Só nós cremos em Jesus, essa palavra que foi nos pregada pelo poder do Espírito Santo, vem e nos coloca em esperança, em vida e vida plena diante do Senhor e da sociedade, mesmo às vezes, independentemente das circunstâncias. Essa é a palavra do Senhor que nos anima, que nos fortalece. E aqui Neemias, ao ficar sabendo da situação do povo, e chorei e lamentei por alguns dias. Não foram apenas alguns minutos, alguns segundos, não, alguns dias. Entrou muita tristeza. Então nós precisamos pensar um pouquinho o nosso tempo, a nossa mentalidade hoje, que parece que nós precisamos só nos alegrar e que nós não podemos chorar com os que choram. A pregação de Jesus no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus. Nós precisamos chorar mais com os que choram, sentir mais as dores do outro. Aqui Neemias me ensina que eu devo lamentar, sim, não só por alguns segundos. Isso me leva a pensar que nós estamos cada vez mais egoístas, mais ensimesmados de nós mesmos, só pensamos em nossas coisas, naquilo que eu vivo, naquilo que eu sinto. O outro, olha, ele pode esperar fazer o que é a vontade de Deus para ele. Nós precisamos amar mais, na verdade é isso. E foi isso, exatamente isso que entrou no coração de Neemias, o amor de Deus. Porque Deus não quis que o povo seu fosse exilado, entre aspas, foi o povo que buscou isso. Na oração de Neemias isso fica evidente. O povo pecou, desobedeceu e foi cativo, levado embora cativo para a Babilônia. E quem conhece um pouquinho essa história, tem gente que conhece desde pequeno e que sabe que não foram levados todos, mas os príncipes, os melhores, os mais bem formados, que foram levados para a Babilônia. E Neemias era copeiro. Nossa, ele era um garçom, mais ou menos. E nesse tempo, o copeiro era um funcionário de muita confiança. Era quem provava os vinhos, das comidas, das bebidas do rei, antes que o rei pudesse se alimentar por conta do envenenamento, por exemplo. Então era alguém que gozava da confiança do rei. Não vou contar a história toda, porque a mensagem de hoje não é para esse fim. Mas ele gozava da confiança desse rei. Era alguém com quem ele podia contar, apesar de ser rei. A situação de Jerusalém, do templo, era trágica. E que o profeta aqui, o copeiro que se tornou profeta, Deus chamou o profeta, chamou o copeiro para ser seu profeta, e ele se revestiu de uma tristeza muito grande, e eu sei que essa tristeza é a do Espírito Santo de Deus, que se entristece com os nossos pecados, com as nossas posturas desequilibradas, com a nossa falta de amor, com essa falta de comiseração, de sentir a dor do outro, que nós não choramos direito. Nós buscamos nos insensibilizar. A sociedade está cada vez mais insensível. E nós precisamos pensar nisso um pouquinho. Então, quando a gente vai assistir o noticiário, aquele monte de notícias horrorosas, ontem morreu uma criança de 5 anos, uma bala perdida, nós precisamos ficar muito tristes com isso. Lá no Rio de Janeiro. E na semana morreu um adolescente também no confronto com a polícia, não se sabe o que aconteceu. Precisamos ficar tristes. Uma criança, 2 crianças essa semana perderam a vida por conta da guerra civil que nós vivemos no Rio. No Rio, São Paulo, Osasco, em todo lugar, não é só Rio não. Cidade maravilhosa, lindíssima cidade. Eu moraria lá. A violência está em todo lugar, porque a sociedade está longe do Senhor. Essa violência que viveu aqui o povo de Deus, e que foram mortos muitos, com certeza, e escravizados muitos, levados escravos para a Babilônia, e quem ficou está na miséria. Analisando a nossa sociedade hoje também.
E aí o profeta começa a olhar de fato para essa realidade e se emociona e chora e clama pela misericórdia de Deus. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus de grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Olha que coisa maravilhosa. Aqui você está dizendo que o Senhor Deus é grande e poderoso e que abençoa, é quem Ele ama, e em especial aquele que guarda os seus mandamentos e obedece. Já está dizendo para mim e para você que o povo está exilado porque desobedeceu e não guardou a palavra de Deus. Aqui o profeta abre o seu coração, pois ele aqui consegue sentir, ver, perceber a totalidade da situação do povo de Deus e do templo. O que vê é que tem que começar pela recuperação do templo, buscar o resgate da fé, tratar das paredes, da porta, porque é o que significava a presença de Deus. A Shekinah do Senhor era representada pela presença do culto, na renovação, a cada momento que se reuniam para cultuar a Deus. E Deus falava copiosamente ao seu povo, e naquele momento o símbolo de fé, de adoração e louvor estava derrimado. Por quê? Antes o povo desobedeceu e não guardou os mandamentos do Senhor. E aí Neemias sentiu-se compungido para que teria que reformar o templo. Não que fosse o mais importante, mas era o símbolo de fé do seu povo. E às vezes nós não nos importamos com a casa do Senhor. Vemos aí as lâmpadas quebradas, as manchas nas paredes, e nós não nos importamos. Não que seja mais importante, volto a dizer, mas é o símbolo de fé do povo de Deus. E aqui Neemias sente compungido. Ele sabia que precisava fazer a reforma, o copeiro que vai se tornar um grande construtor. Deus chama todos para a sua obra, independente da sua profissão. E aí, com certeza ele sabia, vamos cuidar do tempo para depois reunir o povo e tratar o povo, para ver como é que está a vida desse povo, como está a sua vida hoje. Como é que está a nossa vida hoje? Será que nós estamos em miséria espiritual? Será que nós estamos aqui em desprezo? Será que os nossos muros estão derribados e nós não nos importamos mais e parece que miséria é pouco e é bobagem? Nós precisamos restaurar o nosso tempo, restaurar o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa vida espiritual com o nosso Deus. O Senhor precisa ser restaurado, para que Deus possa continuar falando conosco, usando da sua misericórdia e restabelecendo conosco da sua aliança maravilhosa. O Senhor aqui quer buscar, quer manter, quer fazer a reparação, quer reformar uma nova construção, e tem-se que ter consciência de que a estrutura que nós precisamos, que nós temos, precisa ser diferente. Aquilo que nós cremos hoje, no que nós cremos, como que é a nossa fé em Deus? Será que é uma fé esotérica? Uma fé superficial? Uma fé espírita? Uma fé... Qual tipo de fé que nós temos, se não nas Escrituras Sagradas e nos seus mandamentos? Na aliança que Deus tem traçado, firmado com o seu povo, desde sempre. Então nós precisamos pensar na estrutura da nossa fé, não só a estrutura do nosso templo, e pensarmos quem somos nós, como que está a nossa fé, e na reforma que precisamos fazer, não perder os verdadeiros valores, os rumos, que é ser luz e ser sal da terra nesse mundo. Mais uma vez, citando aqui o Sermão do Monte, Mateus 5, 13 e 14. Ele nos chama para ser luz do mundo e sal da terra. Então precisamos ser o quê? Reformados, ver os valores da nossa fé, daquilo que nós cremos, como está o nosso tempo, a nossa saúde.
Como é que temos recebido a glória de Deus em nossas vidas? A obediência ao Senhor é o melhor caminho. Isso fica também evidente na oração de Neemias. Ele fala de um Deus que é bondoso, um Deus que tem uma aliança com o seu povo, que é misericordioso. E aí ele enfatiza aqui para nós nas sublinhas que a obediência ao Senhor é o melhor caminho. Nós não podemos menosprezar esse Deus e continuar vivendo da nossa maneira, pensar da nossa maneira. O verso 9 fala assim: olha, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. É condicional. Então, a obediência ao Senhor é o melhor caminho. Se guardardes e perseverar e manter-se fiel, a perseverança é algo importante. Essa volubilidade, superficialidade, aí conforme o ventinho a gente faz as coisas. Não, perseverança. É tempo de reedificação. É tempo de reedificação. Olha o verso 17 do versículo capítulo 2. Então, lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então é olhar, a situação não está fácil, não está boa, mas aqui vão ficar só chorando. O profeta ficou chorando alguns dias, lamentando, mas orando. Lamentando porque o povo desobedeceu. Então tem que se resignar, se humilhar, pedir perdão e levantar a cabeça. Aqui ele pede perdão para o povo. Olha que fantástico. Isso me ensina muito. Às vezes nós pedimos: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas eu convoco você, quando for orar em público, que fale: Senhor, perdoa os nossos pecados. O perdão da minha comunidade, dos meus irmãos, das minhas irmãs. É o que Jeremias está fazendo aqui. Ele está orando para que Deus perdoe os pecados dos meus irmãos, do povo. Ele está intercedendo. Isso é amor. O amor de Deus. E nós oramos intercedendo: Senhor, aquele teu servo está descaminhado, aquela tua serva está perdida. Senhor, abençoe, visite com misericórdia, bondade e amor. E que aconteça a conversão. Nós precisamos orar desse jeito, porque isso aí é o coração de Deus. Lembra que eu disse no comecinho? O que é oração? É o encontro com Deus. Mas enquanto eu oro: Senhor, me ajuda a perdoar meus irmãos, me perdoa. Que meus irmãos possam se arrepender dos seus pecados, como nós. Isso é fantástico, isso é o coração de Deus. Nós precisamos ter amor pelo outro, inclusive intercedendo uns pelos outros, até para o perdão. Parece que nós estamos tão fechados, tão amargurados, que nós queremos ver a mão de Deus, queremos ver Deus castigando as pessoas. E essas atrocidades que nós assistimos, não, porque o mundo já do maligno. Vamos orar mais para que Deus abençoe esse povo, nos encha de amor. E quem sabe nós vamos aqui entender por que o profeta ficou aqui alguns dias chorando, lamentando. Sentei-me, chorei, e lamentei
que por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, quando nós sabemos que alguém está errando, está pecando, vamos nos entristecer e orar, e lamentar, sim, e jejuar para que a história mude. A dona Mônica, mãe de Santo Agostinho, do Agostinho, não do Agostinho da televisão, não é do Agostinho, né? Mas que se tornou Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Ele era devasso, até que, estudando a palavra de Deus, o Senhor o tocou e se tornou um expoente na fé cristã. Alguém muito usado na mão de Deus, e a sua mãe sempre orou por ele, nunca desistiu dele. O profeta aqui orou pelo povo, pelo perdão do povo, pecado que levou eles ao exílio babilônico. É tempo de edificação, de restauração. Verso 18 do capítulo 2: e lhes declarei com a boa mão do meu Deus, estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: dispunhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. O Senhor nos fortalece para a boa obra. Fortalece as nossas mãos. Às vezes nos sentimos cansados, desanimados. Mas o Senhor tem obras boas para fazer e realizar através de quem? Do outro. Do meu vizinho. Não, eu já passei da idade de todos nós. Viu? De cada um de nós. Para as boas obras não tem idade, não tem limite para nada. É só você começar a ver a ação de Deus no meio do seu povo. Olha Abraão e Sara. Não tem idade não, estou cansado. Então você precisa se converter e olhar para a ação de Deus e saber que Deus é poderoso. Se Ele quer fazer uma coisa, Ele vai fazer, apesar dele. E eu não vou cansar de repetir que o Senhor fala para Abraão, um idoso, e com uma mulher estéril, e fala assim para ele: você é uma grande nação. A partir de você construir um povo meu, o meu povo, e você vai sair daqui da terra da sua parentela para cá na terra que eu vou te mostrar, e você vai viajar muito. Você está cansado? Você tem muito o que fazer ainda. É obra de Deus, é esse Deus poderoso que quer fazer o que Ele quer fazer. Ele quer abençoar as nossas mãos. Ele quer abençoar nossas mãos. Sabemos que às vezes não é fácil, que é muito o que fazer, mas às vezes os desafios são enormes. E tem gente que vai nos desmotivar para isso. Não vão faltar pessoas que nos animem. Para com isso. Parece boba. Né? E com Neemias não foi nada diferente. Olha o verso 19, do capítulo 2. Estamos encerrando. Porque Sambalate, o Elonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ou seja, estavam desanimando eles. Deus tem um projeto fantástico para eles realizarem, e está fortalecendo a mão dele, preparando tudo aquilo que eles precisavam, mas sempre tem aqueles críticos de plantão. Críticos de plantão. Mas nós precisamos responder a esses críticos de plantão. Olha o verso 20, capítulo 2. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês
aqueles que estão desanimados, não querem ajudar, fazer nada, não importavam na obra, fica de ladinho. Vocês não vão nem ser lembrados aqui, porque a obra que Deus está fazendo aqui é a obra dele. A obra é do Senhor, não é nossa. É o Senhor que está agindo no meio do seu povo, através do seu próprio movimento, que usa aqui o profeta, que pede que Deus perdoe os pecados, e aqui Deus começa a restaurar a vida do povo, restaurando inclusive o templo de adoração ao seu nome. Nós precisamos então, diante dos desafios que Neemias aponta aqui, dos nossos desafios hoje, voltarmos ao Senhor e reedificarmos aquilo que precisa ser reedificado. Reforma, não é destruir, é mudar aquilo que precisa ser mudado. E com certeza haverá um memorial para esses, que até hoje nós contamos essa história, dessa experiência de Neemias, que participou ativamente nessa grande obra do Senhor, que começou como? Sabendo das mazelas do povo de Deus, sabendo das dificuldades, que se compungiu, ficou triste, mas não só isso, se levantou e orou, intercedeu, buscou a ajuda do rei, foi ajudado, Deus fortaleceu e animou e cumpriu a grande obra que Deus tinha para ele fazer. Qual será a obra que o Senhor tem para nós hoje fazermos? O que o Senhor está colocando hoje na nossa vida, na nossa mão, no nosso coração, apesar de nós? Os sambalates da vida não vão deixar de existir, os desmotivadores, mas o Espírito Santo de Deus está conosco, desde Atos 1:8, e receberão o poder do Espírito Santo, e serão testemunhas até em Jerusalém, Samaria e confins da terra. O poder de Deus continua com os seus. O poder do Espírito Santo continua com os seus. Nós precisamos saber disso, que Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não mudou. O poder dele é o mesmo. E temos mais ainda afinidades com isso e com ele, porque nós podemos ler na história a sua ação efetiva na vida do seu povo em especial. Então nós podemos continuar essa jornada, continuar essa caminhada. Que Ashbel Ben Simon começou lá em 12 de agosto de 1859, sem falar uma palavra em português, mas Deus colocou no coração dele uma obra. E aí Deus vai fazer aquilo que Ele tem no coração dele através de nós. As nossas limitações, são muitas. Mas Ele não tem limitação, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos e pedimos. Porque Ele é o Deus dos deuses. É o Deus bondoso, poderoso e misericordioso. Que Deus continue nos abençoando. E saibamos que nós hoje somos o seu povo. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria, cantando o hino 2, 3, 4,